quarto ano, vamos para mais uma aula de história e hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante que a professora gosta bastante. A professora sempre fala em sala de aula, que eu gosto muito de voltar ao passado para entender o presente. E é assim que a gente aprende história, nesse vai e vem. Vamos lá no passado, voltamos no presente, juntamos as coisas para que a gente possa entender. E nós vamos falar da circulação de pessoas. Sabe que sempre o homem morou em casas como a gente vê hoje? Casas bonitas, casas bem construídas, prédios, né? Será que o homem sempre teve um lugar fixo para morar? Ou será que antes, lá no começo da história, tudo era diferente? E que o homem foi, ao longo da história, percebendo que ele tinha necessidade de construir casas, de plantar para colher, para poder sobreviver. É isso que nós vamos entender hoje, quarto ano. Nós vamos voltar lá na história e vamos estudar direitinho para poder compreender como é que tudo se organiza hoje. Olha lá, convido vocês a abrirem o caderno de atividade, já deve estar aberto aí, né, na parte de história. Nós estamos lá na página 43 e nós vamos iniciar um estudo muito interessante. Para isso é necessário voltar na história para compreender a movimentação de pessoas desde o comecinho, lá onde o homem ainda não tinha casa para morar. Quando observamos as paisagens ao nosso redor, devemos entender que nem sempre foi assim, quarto ano. Nem sempre foi assim. Podemos nos referir ao modo de vida do ser humano e também ao tipo de moradia. Será que o homem sempre teve as roupas que ele tem hoje, que ele se veste da forma como ele se veste hoje? Será que as casas sempre foram desse jeito, tudo limpo e perfeito? Ou o homem foi, ao longo da história, adaptando, pensando, adequando, até chegar ao que nós vemos hoje, ao que nós vivemos hoje? Então vamos lá, quarto ano. É preciso entender que tudo muda e que o homem está sempre buscando satisfazer suas necessidades. E por isso muda o modo de viver e automaticamente o seu ambiente social. E é exatamente isso, né? A partir do momento que ele muda o modo dele viver, o homem, quando a gente fala homem, eu não estou falando só de mim, né, da professora, mas eu estou falando do homem num contexto social, ele vai acabar mudando tudo ao seu redor. Convido você a mergulhar na história a partir de agora. Primeiramente, gostaria de perguntar se sabem o significado da palavra nômade. Eu acredito que sim, porque vocês são alunos inteligentíssimos, assistem TV, veem muitos filmes e com certeza já viu alguma coisa relacionada a nomadismo. Vamos estudar hoje, para quem não sabe ainda, o que significa povos nômades. Fique ligado, quarto ano. Olha lá, quem são esses povos? É a forma de vida dos povos nômades. Isso é, povos que não têm habitação fixa. Então, lá no começo da história, esses povos nômades, eles não tinham uma casa em um determinado lugar. Eles mudavam-se de acordo com a necessidade que eles tinham. Eles iam para um outro lugar. Se o lugar que eles estavam tinha caça, tinha pesca, tinha coleta de frutos, eles ficavam ali. A partir do momento que acabou, eles juntavam tudo que eles tinham, que eram poucas coisas, colocavam nas costas e partiam para um outro lugar em busca desses itens que a professora está falando. Eles precisavam caçar, eles precisavam coletar alimentos e eles precisavam de pesca. Geralmente os povos nômades, eles costumavam ficar na beira de rios. Por quê? Ali já tinha água, ali já tinha os alimentos que eles saíam para caçar, tinha a pesca e ali eles se organizavam. Eles costumavam se mudar muito em períodos de chuva, porque os rios geralmente enchem, né? E enchendo os rios, acabavam chegando às margens onde eles estavam e dali eles precisavam sair. O nomadismo era o estilo de vida dos primeiros homens sobre a terra. Olha aí, pessoal, estamos falando dos primeiros homens sobre a terra.
onde tudo começou. E esses povos nós chamamos de nômades. Compreenderam? Essa forma de vida foi abandonada por volta de 10 mil anos atrás, quando o ser humano aprendeu a plantar. Quando o homem aprendeu a plantar, um novo povo nasce. E é o povo sedentário, que nós vamos falar abaixo. Lembre-se, o povo nômade, ele muda de um lugar para o outro, sempre em busca de satisfazer as suas necessidades, porque ele precisa caçar, ele precisa pescar, ele precisa colher alimentos. E como ele não planta, ele só tira da natureza, uma hora acaba, né? Tudo acaba. Se a gente não cultiva, não dá seguimento para que aquilo produza novamente, acaba. E era isso que acontecia com eles. Acabavam, eles pegavam as coisas deles e se mudavam para um outro lugar. Entenderam que são nômades, pessoal? A professora trouxe aí algumas imagens, olha, de povos nômades, né? Os povos indígenas e eles caçando. Trouxe também um poema para vocês refletirem, que fala do povo nômade, que também tem lá no livro de história da autora Cristina de Oliveira Moura. Olha o que ela diz no poema dela. Sem ter mais como colher, caçar, pescar e sobreviver, meu povo não mais vai poder neste lugar permanecer. Nos resta agora aqui juntar o povo e partir. Andar, andar, andar. Saindo a procurar. Novo lugar encontrar, para novamente se ter. Como colher, caçar, plantar, podendo de novo sobreviver. Então era assim exatamente que o povo nômade sobrevivia. Da coleta de frutos, da caça de animais, da pesca dos rios com os peixes, onde eles assavam e faziam aquelas fogueiras bem lá no comecinho. Pessoal, ainda hoje, será que nós temos povos nômades? O que vocês acham? Será que esses povos foram extintos? Ou ainda tem aquele povo que muda de um lugar para o outro? E aí a professora trouxe aí os povos ciganos, os nambiquiuaras, que é esse povo aqui, e os circenses, que é esse aqui. E tenho aí 3 questões que, baseado no que a professora falou e o que estamos estudando, você vai responder. Qual grupo, e também pode pesquisar, aliás, deve estar 4º ano, qual grupo cada uma das imagens representa? A imagem 1, a 2 e a 3. Qual deles você acha que são nômades? Será que todos os 3? Ou apenas 1 ou apenas 2? De acordo com a leitura e aí com o que você entendeu, com o que você aprendeu, responda para a professora. O que são povos nômades? O que você aprendeu desse povo? Né? Responda aí para a professora. Fique ligado, 4º ano. Agora nós vamos falar do segundo povo. Os sedentários. Quem são eles? São povos que possuem residência fixa. Ele é o contrário do povo nômade. Ele já não muda mais. Ele agora planta para sobreviver. Eles são diferentes, olha aqui, ó, diferentes dos nômades. Os povos sedentários são aqueles que praticam a agricultura. Isso é, que se fixam em um território em vez de ser nômades. Em vez de ficar mudando para lá e para cá, eles agora ficam num lugar e ali eles plantam ao redor deles, plantam milho, né? Começam a cultivar os alimentos que eles precisam para sobreviver. Eles são exatamente o contrário do povo nômade. Combinado? Isso tudo, pessoal, quando a gente fala de povos nômades, quando a gente chega aqui nos sedentários, a gente está falando de povos e de circulação de pessoas, onde tudo começou, certo? Estamos falando de circulação de pessoas, portanto é importante compreender que durante a história, esses povos, os nômades e os sedentários, foram determinantes para que essa movimentação acontecesse até chegar aos dias atuais. Tudo bem, 4º ano? A professora aí nas pesquisas de como organizar esse conteúdo de uma forma que vocês pudessem entender, acabou encontrando aí uma professora que também está estudando esse conteúdo com o 4º ano. E ela traz aqui nesse vídeo um pouquinho dos povos sedentários. Ela resgata um pouquinho dos povos nômades,
falando quem são eles e traz aí um pouquinho do povo sedentário que eu quero que vocês assistam, vai ajudar bastante, tá? Em seguida, vamos realizar os estudos e atividades que estão no nosso livro didático, né, no livro de história, nas páginas 34 até a 46, que começa bem aqui, quarto ano. Olha lá, a professora trouxe o livro para que vocês possam verificar. A gente vai lá na página 34, ler com atenção, atentamente todas as páginas. Nós já fizemos o estudo disso aqui em sala de aula, onde tudo começou, onde foi encontrado os primeiros, onde surgiram, né, os primeiros estudos da espécie humana na Terra, né, e aí vocês vão ver isso aqui no Brasil também. Combinado? Dúvidas? A professora vai estar por perto para ajudá-los dentro do Google Class e também no grupo do WhatsApp. Boa aula! Boa atividade e lembre-se de que para desenvolver todas as atividades você precisa ler com atenção e às vezes não basta ler uma única vez, eu preciso ler 2 e até 3 para que eu possa ter um bom aprendizado de tudo isso. Boa aula, quarto ano, até a próxima!